para vocês ali na nossa sala de aula no Classroom, né? Na barra Atividades. Vocês procuram lá pelo tópico Vídeos gravados das aulas. Tá lá, né? O vídeo do contrato pedagógico, o vídeo de todas as aulas anteriores. O da aula de hoje estará ali depois. Os slides utilizados, né, durante a aula ao vivo, eles também são disponibilizados para vocês ali no Classroom, lá na barra Atividades. Vocês procuram pelo tópico Slides. Está lá o slide do contrato pedagógico e o slide de todas as aulas anteriores. A aula de hoje estará ali para vocês também. Tá? Hoje, sexta-feira, 9/4, é o último conteúdo, né, da nossa disciplina, já que na sexta-feira que vem ocorre a nossa prova final, né, a prova final da N2, tá, gente? No início de cada aula, eu sempre relembro o nosso calendário, né? Nosso calendário, no mínimo, né, no início de cada aula a gente lembra o calendário, muito embora esse calendário, né, já foi tratado lá no primeiro dia de aula, devidamente explicado, detalhado, no contrato pedagógico, né? O contrato pedagógico foi um vídeo ali de 1 hora, mais ou menos, em que a gente explicou como é que ia ser o funcionamento das aulas, chamada, presença, exercícios, conteúdo. Explicamos também o processo avaliativo, né? As atividades avaliativas lá no Moodle, que tem uma em cada semana lá dentro do Moodle, que vocês têm que olhar o guia do aluno, que é onde está escrito os prazos para fazer as atividades avaliativas. Falamos sobre trabalho disciplinar, onde fazer ele ali dentro do Classroom, e entregar ele dentro do Classroom. Falamos da prova final, falamos da substituição. Falamos de um monte de coisa, foi um vídeo de 1 hora, né? Esse vídeo está tudo detalhado, né? A gente abriu, inclusive, o Moodle, mostramos lá, entrando na disciplina de contabilidade, entrando na atividade avaliativa dentro da semana, lá, né? Cada semana tem a sua. Depois a gente abriu o Classroom, abrimos a barra atividades, abrimos o trabalho disciplinar, mostramos onde é para fazer ali o trabalho, cada um faz naquele arquivo ali, né? Já está ali dentro do Classroom, é só fazer direto ali dentro, né? É editável, digita o seu trabalho ali, depois fecha o trabalho e clica em entregar, né? Tem que clicar em entregar, se não clicar em entregar, não entregou, né? O trabalho tem o prazo aí para entregar até o dia 11/4, né? E no dia 16/4, sexta-feira que vem, ocorre a prova. Então, falamos de todos esses elementos aí lá no contrato pedagógico. Mas eu sempre relembro passo a passo aqui, então rapidinho, né, gente? 19/3, nossa primeira aula, a gente teve o conteúdo da aula 1 e 2, e lá no guia do aluno tá, né? Além de assistir a aula ao vivo, vocês têm que estudar na apostila o conteúdo, né, da aula 1 e 2. O aluno EAD, claro, né, tem aula uma vez a semana, o restante dos dias da semana tem que estudar na sua apostila, né? Abrir a apostila, fazer os resumos no caderno, fazer os esquemas, quadros, anotações, enfim, fazer o seu estudo. E claro, tá lá no guia do aluno também, fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, valendo 1 ponto, o prazo expresso no guia do aluno, o prazo escrito lá no guia do aluno, né? A data e o horário que encerra. Essa já fechou, né? Quem fez, fez. Quem não fez, não foi por falta de aviso, né? Dia 26/3, nós tivemos a aula ao vivo, aula 3 e 4, correspondente a essa semana 2, né? Vocês tinham lá a avaliativa 2 para fazer, valendo 1 ponto, com prazo também que está lá no guia do aluno, né? Dia e hora que encerra. No dia 2/4, nós tivemos um feriado e recuperamos, né? Conforme foi combinado, né? Nós recuperamos o feriado no dia 5/4, ou seja, segunda-feira passada, né? Teve aula aí das 9 ao meio-dia, a gente teve então esse conteúdo, e vocês têm ali a atividade avaliativa 3 para fazer no Moodle, lá dentro da semana 3, né? 1 ponto, prazo no guia do aluno. Hoje, 9/4, nós vamos ter o conteúdo da aula 7 e 8, e dentro da semana 4, lá dentro do Moodle, né? Você tem atividade avaliativa 4 para fazer valendo 1 ponto. O prazo dela está no guia do aluno, né? Tem a data e o horário que encerra. Tem que olhar lá para não perder o prazo. Muito bem, são 4 pontos, né? Das avaliativas lá no Moodle, tá? A grande maioria de vocês tá em dia, né? Tá fazendo certinho as atividades avaliativas lá no Moodle, tá acessando o Moodle, tá acessando a disciplina, tá acessando as semanas lá,
fazendo as atividades avaliativas que estão lá dentro de cada semana. Mas tem alguns, né, que não estão fazendo isso, e estão perdendo nota, né, e não tem de onde tirar nota, as notas vêm daqui, a gente explicou de onde vêm as notas do processo avaliativo, né, lá desde o primeiro dia, e no início de cada uma das aulas a gente repete de novo. E mesmo assim, falando em todas as aulas a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, que tem atividade avaliativa para fazer lá no Moodle, algumas pessoas não estão fazendo. Tá? Então, estão aqui, estão ao vivo, estão assistindo, vão lá fazer as atividades avaliativas no Moodle, que tem prazo, e estão perdendo os prazos, certo? Todas as aulas a gente avisa isso. Trabalho disciplinar, ele vale 6 pontos na N1, fecha os 10 pontos da N1, né? São os 4 pontos das avaliativas lá no Moodle, mais os 6 pontos do trabalho para fechar 10 na N1, né? É a primeira nota da média, né? A N1. Esse trabalho disciplinar, onde faz? Faz ele ali no Classroom, né? Na barra atividades, clica lá em trabalho disciplinar, vai aparecer o arquivo do trabalho, cada aluno tem o seu ali, é só clicar no trabalho, colocar seu nome lá no cabeçalho, o nome do professor, a data, e desenvolver o trabalho disciplinar, tá? Que são os livros diários, conforme a gente viu na nossa aula anterior, né? É daquela forma que é para fazer, né? Quem não lembra, quem não assistiu, veja o vídeo da aula anterior, né? A gente explicou lá no vídeo da aula anterior como fazer os livros diários, né? Que é exatamente aquilo que vocês precisam fazer no trabalho. Alguns já entregaram, né, o trabalho, já recebi. Não esquecendo que para entregar o trabalho, tem que, depois de digitar tudo, né, fazer suas respostas, fecha o trabalho, entra lá de novo, né, vir atividade e clicar lá em entregar. Enquanto não clicar em entregar, não entregou, certo? Eu não recebo o arquivo de vocês enquanto vocês não clicarem em entregar. Então não esqueçam disso. 11/4 é a data final para a entrega dele, tá? Pode entregar antes? Pode, inclusive já teve colegas que entregaram. Sexta-feira, 16/4, vai acontecer então a prova final. 16/4 é sexta-feira que vem. 16/4 é a prova. 16/4 não tem conexão ao vivo, não tem aula. Dia 16 é a prova. Então fica bem registrado isso. Falamos isso diversas vezes. Às vezes assim, né? Eventualmente algum aluno esquece desse detalhe, né? Dia 16/4 é a prova. Não tem aula ao vivo, já acabou todo o conteúdo, né? O conteúdo termina hoje. Sexta-feira que vem é a prova. A prova acontece no Moodle. Tem que ir lá, clicar no Moodle, né? Entrar na disciplina de contabilidade. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 vai aparecer lá prova final, né? Atividade avaliativa final da N2 valendo 10 pontos. Vocês vão clicar nela, vai pedir um código, né? Esse código vai ser postado para vocês no Classroom, no dia e no horário da aula de vocês. Dia 16 é o dia da prova, qual horário? Da aula de vocês às 9, então às 9 que é o horário da prova. Às 9 horas vai ser postado no Classroom as instruções da prova, uns minutinhos antes das 9, né, vai ser postado as instruções da prova e o código da prova. E aí às 9 horas vai abrir a prova lá no Moodle. Vocês vão ler as instruções, no Classroom, vão copiar o código. Aí vão acessar lá o Moodle de vocês, clicando na disciplina de contabilidade, clica na prova e aí insere o código informado. A prova é constituída de 10 questões, tem que fazer as 10 questões, só depois de fazer as 10, clicar em salvar e enviar, aí ela vai automaticamente ali corrigir e dar a pontuação de vocês na prova da N2. A média, então, vai ser a N1 mais a N2 divididos por 2. Então, as notas das atividades avaliativas no Moodle mais o trabalho, 10. A prova final, 10. Soma as duas, dá 20, dividir por 2, média final, 10. Se por acaso ficar com a média abaixo, né, de 6, nossa média para aprovação é 6, né? Se ficar com a média abaixo de 6, somar N1, N2, dividir por 2 e der menos de 6, 5, por exemplo, 4 talvez, ainda tem uma chance, né, que é fazer a nossa avaliação de substituição, que acontece lá no Moodle no dia 8 de maio. Essa não tem código, né? O código foi, fiquei abaixo da média, automaticamente a prova vai aparecer lá no seu perfil no Moodle. Então, nesse dia 8 de maio, quem ficou abaixo da média, acessa o Moodle, a disciplina de contabilidade, abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4 da prova final vai aparecer a prova de substituição. É só clicar na prova e fazer para substituir a menor nota, buscando, né, uma nota suficiente para atingir a média de aprovação.
Claro que não é só a média 6 necessária para aprovação, né? A gente tem que ter 75% de frequência, né, de presença em aula, assistir a aula ao vivo, fazer os exercícios, responder a chamada na hora da chamada, né? A chamada é feita ao vivo, né? A gente abre a chamada, chama os nomes, vocês respondem para receber a presença. Tem que ter 75% de frequência. Bom, 75% de frequência, 75% das aulas. Quantas aulas foram? 1, 2, 3, 4, 5, né? Contando com o dia da prova. Então, dessas aulas, 75% delas eu tenho que estar presente, né? Assistindo, fazendo os exercícios, respondendo a chamada. Tá? Sendo que no dia 16, né, a presença é pela realização da prova, né? Não tem, além da prova, não tem mais nada, né? É só a prova mesmo no dia 16/4. Tá? Muito bem. Isso já foi dito, comentado, falado em todas as aulas anteriores. Mas pode ser que alguém ainda, né, tenha alguma dúvida ou alguma pergunta a fazer desse processo todo. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, gente, sobre o nosso calendário? Como é que tá para vocês? Tá ok? Não tá ok? Prof, eu não sei se tu chegou a falar já, mas ali marque que a nossa prova será das 8 às 10 horas da noite. E aí o código que tu se referiu, ele vem de manhã na hora do que a gente vai ser aula. O plano de ensino, ele é geral para todas as turmas, tá? Tem turma de manhã, de tarde e de noite. O que vale é o nosso calendário e o nosso combinado aqui, tá? O plano de ensino é geral para todas as turmas. Tá A bom, prova de vocês é obrigada. no horário combinado, certo? É no horário Tá da bom. aula da turma de vocês, tá? Então, vocês não se matricularam para ter aula à noite, né? Então, a prova de vocês não é à noite. A prova de vocês é de manhã, no horário da aula, 9 ao meio-dia. Tem que entrar às 9 e fazer a prova, né? Meio-dia encerrou. Se entrar para tentar fazer meio-dia 1, não tem mais como fazer, já acabou o horário. Se entrar para fazer às 5 da tarde, não vai conseguir, já fechou o horário. Se entrar para fazer às 8 da noite, não vai conseguir, já fechou o horário. A turma é das 9 ao meio-dia, tá? Deixa eu ver o chat aqui. O Daniel tinha perguntado ali do grupo da turma. A turma fez grupo, sim, Daniel. Foi postado lá no dia que o grupo, que a turma, alguém da turma fez, né? O grupo de vocês aí de alunos. Foi postado aqui no chat, eu copiei e postei lá no mural, né? Do Classroom. Dá uma procurada lá no mural, Daniel. Tá lá o link, tá? Acho que foi já, acho que umas 2 aulas atrás, acho que foi isso. A Gabriele mandou um tudo aqui no chat, a Jorge também mandou tudo ok, o Daniel mandou tudo ok. Beleza, muito bem. Já que ninguém então tem mais nenhuma pergunta, né, do calendário. Uma pergunta importante aí da colega, né? Ela estava com uma dúvida aí sobre o horário, né? O nosso horário de aula das 9 ao meio-dia, né? Então a prova ocorre das 9 ao meio-dia, conforme nós acabamos de falar, né? A gente falou ali na data 16/4, a gente falou prova das 9 ao meio-dia. Mas para ela alguma coisa aconteceu na conexão, né? Ela perdeu essa explicação, caiu a conexão, enfim, alguma coisa aconteceu, ela não ouviu. Ela perguntou, se esclareceu. Então, a qualquer momento, gente, façam as perguntas, né? Não deixem de perguntar, não fiquem com dúvida, façam como a colega fez, né? Perfeito, né? Fez a pergunta e resolveu a dúvida dela, tá? Muito bem. Então vamos iniciar ao nosso conteúdo, né? Aula 7 e aula 8. Aula 7 vão ser os razonetes, né? E aula 8, as ferramentas de gestão da análise, né? Financeira e econômica de um balanço e de um DRE. Os razonetes, gente, ele está totalmente conectado, né?
àqueles princípios e aqueles conceitos, né, e regras que nós vimos na aula anterior sobre registros a débito e a crédito. A gente viu lá as regras, né? Quando é uma conta do ativo e está saindo recursos, o que acontece? Registro a débito ou a crédito? Quando é uma conta do ativo e quando está entrando recursos, o que eu faço? Registro a débito ou a crédito? Quando é uma conta do passivo, quando é uma conta de resultado lá do DRE. Nós vimos essas regras na aula passada. Inclusive foi recomendado, né? Anotem no caderno essas regras, porque vocês vão usar essas regras nas atividades avaliativas, na prova, na substituição, se for o caso, nos exercícios de aula. Né? Então, vocês precisam ter essas regras muito claras, né? E de preferência anotadas. Né? Nós vimos elas, né, na aula passada, apareceu na tela para vocês umas 2 vezes, e a gente fez o uso delas, né, em todos os exemplos que foram dados em aula. E depois, na segunda parte da aula, vocês fizeram exercícios no Classroom em que tiveram que aplicar aquelas mesmas regras tratadas na aula passada. Hoje, os razonetes, né, são outro tipo de controle das contas que também aplica essas regras, né, a débito e a crédito. É uma conta do ativo, quando está entrando recurso, débito ou crédito. Quando está saindo recurso, débito ou crédito. Passivo, está entrando e saindo recurso, o que é? Débito ou crédito? Conta de resultado, que é algo do DRE, está entrando, saindo recurso, o que acontece? Débito ou crédito? Isso tem que saber. Né? Essa regra tem que estar muito bem presente aí, né, na mente de vocês, anotado no caderno, para na hora de fazer o registro a débito e crédito, né, saber olhar a regra. Tá? É claro, né, a regra se aplica para contas do ativo, do passivo e de resultado. Então, outra coisa que vocês, né, já têm praticado desde o início, né, e acredito que estão estudando, né, conforme recomendado na página 29, a estrutura do balanço, e na página 30, a estrutura do DRE, para poder identificar aquela conta ali, de onde é, então. Né? Então, vejo uma conta chamada estoque. Bom, é uma conta estoque, eu tenho que fazer um registro dela. Vou registrar débito ou a crédito? Não sei ainda, né? Eu tenho as regras, mas as regras me dizem conta do ativo, passivo e resultado. E a conta de estoque, o que ela é agora? É ativo, é passivo, é conta de resultado? Eu tenho que ter estudado o DRE da página 29, o DRE da página 30 e o balanço da página 29, onde estão todas as contas de DRE e de balanço. E eu sei de onde é o estoque. Se eu não me lembrar do estudo feito, vou consultar a apostila. Página 29 está lá a estrutura do balanço. Vou olhar as contas do ativo. Aí está lá as contas do ativo, essa, ela achei lá. Está lá o estoque. O estoque é uma conta do ativo do balanço patrimonial. Aí eu olho a regra. O que a regra diz? Estoque quando aumenta uma conta do ativo e estoque é uma conta do ativo, eu debito a conta. Quando é uma conta de ativo e o estoque é uma conta de ativo, quando diminui, eu credito. Então, já sei, registro em qual coluna, débito ou crédito, de acordo com a regra, porque eu soube identificar aquela conta, né? Ela era do ativo. Então, isso tem que estar muito bem claro. É esse o processo, esse procedimento, né? Vocês precisaram fazer na aula passada, inclusive, né? Para poder fazer o trabalho disciplinar, né? Lembram que nós falamos na aula passada. Aula correspondente à aula 5 e 6, né? Ela está diretamente ligada ao trabalho disciplinar, porque foi livro diário e essas regras e exemplos e exercícios. No trabalho disciplinar, o que tem que fazer? Livro diário e registro dos valores a débito e crédito. Somente isso. Né? Na aula 7, então, os razonetes é uma forma mais simplificada de fazer os controles das nossas contas, né? No livro diário, vocês vão lembrar, no livro diário, nós tínhamos lá a cidade que ocorreu a movimentação, o código das contas, as diversas contas movimentadas, o fato histórico, né, o registro ali do que estava acontecendo, e depois a coluna débito e crédito para registrar o movimento das contas. Né. O razonete é bem mais simples. Né. O razonete ele é o título, né, da conta, o nome da conta que está sendo controlada, e a coluna débito e crédito, e no final o total. Então, o razonete, ele controla as contas uma por uma individualmente. Né? Não tem registro de fato histórico, né? Então, ele é mais simplificado. Tá? Esse é o nosso razonete. Então, a configuração dele, né, é um chamado gráfico em T, né? Justamente por causa dessa situação. A gente tem o nome da conta em cima e uma divisão, né,
no meio, de um lado débito, de outro lado crédito. Né? Uma escrituração muito simples para ser feita, é de forma simplificada, mas o razonete, a exemplo, né, do livro Razão e do livro Diário, é onde se fazem os controles das contas para depois, né, poder fazer o registro lá no DRE, poder fazer o registro no balanço. Eu estou controlando no razonete, por exemplo, o movimento do mês de toda a entrada e saída da conta caixa. O saldo final é o que vai aparecer depois lá no balanço, né? Então a gente se pergunta, mas de onde vêm os valores do balanço? Vem desses controles, conforme já vimos na aula anterior e estamos vendo na aula de hoje com os razonetes, né? Vem desses registros. Daí, desses valores finais, é que a gente vai registrar o balanço e vai registrar o DRE, tá? Então tá aí, gente, a forma básica, tá, de um razonete, tendo aquele gráfico chamado inteiro, justamente pela configuração dele, né? Em cima vai o nome da conta e depois embaixo uma divisão, né? Do lado esquerdo fica o registro dos débitos e do lado direito o registro dos créditos, né? Então é uma conta e se aplicam as regras, né? Que a gente viu na aula anterior, né? Se é uma conta do ativo, em algum momento ela aumenta ou diminui, eu registro ou a débito ou a crédito. Se é uma conta do passivo, também é a mesma coisa. Conta de resultado também a mesma coisa. As regras são as mesmas, tá? Bom, dado, né, que a gente já viu aí a configuração básica do razonete, né, nós vamos ver um exemplo aqui de uma movimentação na conta caixa. Vejam bem, né, a estrutura desse razonete aqui. Exatamente aquilo que a gente viu, né? É uma conta só sendo controlada no razonete, o que significa que se a gente tem diversas contas, a gente vai ter diversos razonetes, tantas quantas contas tiverem na empresa, né? Então aqui está só um, né? Só a conta caixa. Está sendo feita uma movimentação nessa conta caixa. Foi registrado um valor a débito e um valor a crédito. Mas por quê? Aqui no exemplo, né? A entrada de dinheiro no valor de R$ 5.000. Bom, dinheiro em espécie entra em qual conta na empresa? Na conta caixa, né? Conta caixa é onde a empresa tem dinheiro em espécie. Tanto para entrar dinheiro em espécie, quanto para sair dinheiro em espécie para pagar coisas à vista, por exemplo, né? Então, entrada de dinheiro, R$ 5.000 débito. Por que esse dinheiro está entrando a débito? Né? Porque está entrando na conta caixa. A conta caixa é uma conta do ativo. E o que diz lá nas regras? Toda vez que aumentar uma conta do ativo, registrar a respectiva conta a débito. Então, se eu estou depositando ou colocando R$ 5.000 na conta caixa, ela está aumentando, né? O valor dela aumenta a conta do ativo, debita. Então, está lá no razonete, né? Registrando do lado do débito, do lado esquerdo, a entrada dos 5.000. Depois, nós temos uma segunda operação, pagamento de despesa em dinheiro. Onde é que a empresa tem dinheiro para fazer pagamento? Tem dinheiro em espécie, né? Lá na sua conta caixa. Está fazendo uma despesa, ou seja, está tirando dinheiro do caixa, né? Para pagar o valor de R$ 400. Está sendo registrado a crédito, porque toda vez que sai dinheiro, recursos, toda vez que diminui uma conta do ativo, registrar a respectiva conta a crédito. É o que está na nossa regra, vimos na aula passada. Então, estamos registrando aqui crédito de R$ 400, ou seja, está saindo R$ 400 da conta caixa. Saldo final, todas as contas do ativo, o saldo é registrado do lado do débito, tá? Registrar a débito. Entrou 5.000, saiu 400, ficou saldo a débito de R$ 4.600 na conta caixa. Tranquilo, gente? Deu para compreender aí o processo do razonete, o raciocínio, a retomada aí das regras da aula anterior? Como é que ficou para vocês? Dúvidas, perguntas? Tudo tranquilo. Legal. Gabriele colocou no chat bem tranquilo. Daniel, tudo ok. Emanuele também colocou ali no chat tranquilo. Tudo bem, gente. Então, se estão tranquilos, né? Não tem nenhuma dúvida, vamos avançando.
O Mário também colocou tudo ok ali. Muito bem. Vamos a mais um modelo aqui de razonete, tá? Então, relembrando, né, gente? A gente usa um razonete para cada conta. Então, aqui o exemplo da conta banco, né? É outra conta, né? Lá do ativo, no balanço patrimonial, né? Lá no balanço patrimonial, lá do lado do ativo, né? Página 29. Depois da conta caixa, tem a conta banco, né? A conta banco é uma conta do ativo, certo? Se aplicam, então, as regras do ativo. Quando aumenta uma conta do ativo, debitar. Quando diminui uma conta do ativo, creditar. E aqui tem dois movimentos, né? Vejam bem, está sendo feito um movimento de entrada de recursos, né, na conta banco, por isso tem um registro a débito de 45 mil, mas teve uma saída também, né, da conta banco de 15 mil. Qual vai ser o saldo da conta banco? Os 45 que entrou, menos os 15 que saiu, ficou saldo a débito, né, contas do ativo, o saldo fica sempre do lado do débito, o saldo a débito de 30 mil, tá? Então ele é um livro razão simplificado. Razonete é a simplificação, tá? Esses valores, repito, né, obtidos tanto no livro razão, razonete, livro diário, são aqueles valores que vão aparecer depois lá no balanço e no DRE. Então, quando a gente olha um balanço DRE pronto, com os números lá registrados, significa que foi feito o controle desses movimentos durante o período daquele balanço, né? Ah, o balanço é um balanço do mês. Então, eu tive razonete, livro diário, controlando aquelas contas, cada uma delas, mês a mês. Né? Todos os dias do mês. Quando fechou o mês, teve o saldo daquela conta. Então, digamos que essa conta banco aqui, né, teve só esses dois movimentos e fechou o mês com 30 mil. É esse valor de 30 mil que vai aparecer no balanço do mês, né? Fechou o mês, vamos apresentar o balanço. Quanto é que fechou a conta banco? Ah, teve esses dois movimentos, ela fechou a 30 mil, a conta banco que vai lá no nosso balanço patrimonial vai apresentar, então, 30 mil. Certo, gente? É esse processo que acontece para o registro das contas nos demonstrativos finais lá, né? Que é o balanço e o DRE, tá? Lembrete importante para as nossas movimentações aí nos razonetes, tá? Então, para cada movimentação, né, aquela regra que a gente já viu lá no nosso livro diário também ocorre, né? Para cada movimentação, nós vamos lançar no mínimo duas contas. A gente viu até o momento ali o exemplo básico, né? Uma conta sendo movimentada, né? Uma conta era caixa, outra conta era banco. Mas, sempre que a gente movimenta uma conta, no mínimo mais uma ocorreu um movimento. Então, aqueles valores que a gente viu, por exemplo, né, entrando na conta banco, veio da onde? Movimentou uma outra conta, né? O dinheiro que eu tirei da conta caixa para fazer um pagamento, né? Movimentou uma outra conta. Foi para pagar qual, né, conta? Movimentou aquela outra conta lá. Então, teve um outro razonete sendo movimentado, né? Então, quando eu movimentei a conta caixa, né, registrei naquele razonete individualmente a conta caixa. Mas outra conta lá teve um outro razonete sendo movimentado. Isso a gente precisa sempre estar em mente, tá? Estou fazendo registro de um razonete, outras contas foram afetadas quando eu fiz aquele movimento naquele razonete, certo? Lembranças aí, as contas do ativo, sempre fechar o saldo a débito, né? A gente viu ali duas contas do ativo, né? Conta caixa e conta banco, vocês viram que a gente fechou o saldo do lado do débito, né? As contas do passivo e de patrimônio líquido, a gente vai fechar as contas, o saldo delas, né? No crédito, tá? Isso sempre é uma regra. Vamos a um exemplo agora, gente, mais completo, então, né, com esses impactos, né, em outras contas. A gente está fazendo uma operação, né, registrando o movimento das contas nos razonetes. Então, né, uma operação, ela gera movimento, né, em mais de uma conta, certo? É isso que a gente vai ver agora nesse exemplo. Nesse exemplo tem três movimentos, né, a letra A, a letra B e a letra C. E os razonetes vão sendo controlados nessa mesma operação com três movimentos, né, letra A, B e C, né, para chegar ao final, né, com todos os movimentos em saldo final, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui uma empresa, MM, né, teve aí alguns movimentos no mês de março. O que aconteceu? Letra A, primeiro movimento, investimento inicial dos sócios, e a gente sabe, né,
quando os sócios colocam capital na empresa, movimenta a conta capital social, que é uma conta que está lá do lado do passivo no balanço patrimonial, né? Abaixo lá do passivo circulante tem lá patrimônio líquido, dentro do patrimônio líquido tem a conta capital social. Aquela conta ali vai registrando, né, os valores que os sócios investem na empresa. Esse investimento foi feito em dinheiro, 60 mil. Onde é que entra o dinheiro? Na conta caixa. Então, na conta capital social, registra o valor que os sócios estão colocando na empresa, na conta caixa está entrando o dinheiro efetivamente, né, em espécie. Tá? Então, são as duas contas que estão sendo movimentadas em função dessa operação. Na conta capital social, vai entrar o capital dos sócios, então, né, os 60 mil. Capital social é uma conta lá do lado passivo, né? Quando, então, aumenta lá uma conta, a gente o que faz? Acredita, né? Está lá na regra, né? Muito bem. Capital social, está entrando o valor de 60 mil dos sócios, acredita 60 mil. É só esse movimento, fecha, então, contas de patrimônio, né? Fecha um lado do crédito, né? Saldo a crédito, 60 mil. Conta caixa é onde o dinheiro vai entrar, né? Esse dinheiro dos sócios, né? Na conta caixa, quando ela aumenta, o registro é a débito. Está lá nas nossas regras, tá? Então, conta caixa, está entrando mais dinheiro em espécie, né? 60 mil reais registrado do lado do débito, fecha o saldo a débito, 60 mil. Então, aqui os registros do primeiro movimento dessa empresa, tá? Dinheiro dos sócios entrando no capital social, é uma conta do lado passivo, registra crédito 60 mil, saldo 60, conta caixa entrando o dinheiro em espécie, né? Registra débito, conforme as regras das contas do ativo, fecha o saldo a débito 60 mil. Muito bem. Essa foi a primeira operação, né? Vamos para a próxima agora. Agora a empresa comprou um veículo no valor de 40 mil reais, tá? E essa compra foi à vista. Onde é que a empresa tem dinheiro para fazer uma compra à vista? No caixa. Então vai sair 40 mil do caixa e a conta veículo vai ser movimentada, né? Vamos olhar lá o balanço patrimonial, né? Vocês já devem ter estudado isso, visto essa estrutura lá na página 29 da apostila, que nós temos do lado do ativo, né? Conta caixa, conta banco, conta estoque, duplicata a receber, né? Impostos a recuperar, e tem lá os imobilizados, e dentro dos imobilizados tem veículos. Então, o veículo é uma conta do ativo. E está entrando um veículo de 40 mil. Então, temos dois movimentos, né? Estou tirando dinheiro do caixa para comprar o veículo e estou entrando um bem, né, veículo, na conta caixa, na conta veículo, tá? Então, conta veículo é uma conta do ativo. Está entrando um veículo de 40 mil, ou seja, está aumentando, né, esse ativo. Conta do ativo, quando aumenta, acredita, né? Desculpa, debita, né? Conforme está lá na nossa regra. Então, conta do ativo aumenta, debita. Conta veículo, está sendo debitado o valor do veículo aqui, 40 mil, né? Saldo fecha a débito em contas do ativo. 40 mil reais é o saldo. Conta caixa. A conta caixa já tinha acontecido um movimento nela, né? Tinha entrado 60 mil, então está aqui, né? Continua 60 mil a débito. Mas só que agora, com a compra do veículo, né? A empresa utilizou dinheiro do caixa, à vista, né? 40 mil reais para pagar o veículo. Então, saiu, ou seja, diminuiu o valor da conta do ativo, né? Caixa é uma conta do ativo, quando diminui uma conta do ativo, acredita a respectiva conta. Então está acreditando aqui 40 mil, porque está saindo 40 mil para pagar o veículo. Saldo a débito. Então o saldo fica aqui do lado do débito. Tinha 60, saiu 40, então ficou um saldo a débito na conta caixa de 20 mil reais, tá? Devido aos dois movimentos que aconteceram, né? Entrou 60, saiu 40, ficou 20 mil. Até aqui, gente, nesses dois primeiros movimentos aí dessa empresa, tranquilo? Essa compreensão aí de que, né, um movimento, uma operação, né, ela vai impactar mais de uma conta, né, no processo. Como é que tá para vocês aí? Para mim segue tranquilo, prof. Segue tranquilo, legal. Tranquilo também. Legal. Muito bem, gente. A qualquer momento vocês podem fazer perguntas, dúvidas, tá? Tranquilo? Legal. Muito bem. O pessoal mandando tranquilo ali no chat também, né?
Ok. Então vamos para a terceira operação dessa empresa, né? Primeiro entrou capital dos sócios, movimentou umas contas, depois a compra de um veículo, também movimentou 2 contas. Agora, a terceira operação dessa empresa é um depósito efetuado no banco, no valor de 5 mil. De onde a empresa tira dinheiro, né, para depositar no banco? Da conta caixa. Tá? Então, a conta caixa vai ser movimentada de novo, né, e a conta banco também vai ser movimentada. Do lado esquerdo do nosso balanço patrimonial, o ativo, né, tem lá conta caixa, conta banco, né, tá tudo lá. Então, conta banco é uma conta do ativo, conta caixa também é uma conta do ativo, se aplicam as regras do ativo. Quando aumenta a conta do ativo, debita, quando diminui a conta do ativo, credita. Então tá lá. Conta banco está sendo depositado no banco 5 mil. O que vai acontecer com a conta banco? Vai aumentar o valor dela, né? Está sendo colocado 5 mil. Conta banco aumenta, quando aumenta, debita. Então tá lá a conta banco debitando 5 mil, fecha o saldo a débito na conta banco 5 mil reais, né? Porque não tem nenhum outro movimento aqui, né? É só os 5 mil. Conta caixa. A conta caixa já tinha, né? O débito de 60 mil do capital dos sócios, mas depois, né? Creditou 40 mil por causa da compra do veículo, né? Tinha um saldo de 20, né? Mas agora teve um depósito no banco em que utilizou dinheiro, né? Esse dinheiro saiu do caixa, então 5 mil reais, né? Saindo do caixa, ou seja, diminuiu a conta caixa. Quando diminui uma conta do ativo, credita. Então estamos creditando aqui os 5 mil, né? Do depósito no banco, do lado do crédito na caixa, né? Saiu o dinheiro daqui. Então, débito 60, diminui 40, diminui 5, sobra de saldo 15, né? Conta do ativo, registra saldo a débito, né? Então tá lá um saldo de 15 mil reais em função dessas movimentações, né? Foram 3 movimentações que a gente viu. Bom, essas contas, né? Todas elas, capital social, conta caixa, conta banco, conta veículo, né? São contas do ativo, né? E do passivo, do lado do passivo, lá do balanço patrimonial. Então, como é que fica esse balanço patrimonial lá, depois de todas essas movimentações? Então, tá lá um exemplo do balanço patrimonial, considerando só esses movimentos que foram feitos, tá? Digamos que esses fossem os movimentos do mês da empresa. No ativo, né? Fica a conta caixa, fechou o saldo a 15 mil, a conta banco saldo a 5, o veículo saldo a 40. Somando tudo, o total do ativo, então, ficou em 60 mil, né? No passivo, teve um movimento de entrada do capital dos sócios, né? 60 mil reais, fechou, então, o passivo a 60 mil, né? Então, fechou em equilíbrio o balanço patrimonial, né? Total do ativo 60, total do passivo 60 também. Balanço sempre tem que fechar em equilíbrio, né, gente? Então, aqui uma demonstração, né, de que os valores que a gente vê lá no balanço vieram dos contores feitos, né, através do razonete, livro razão, livro diário, né? No caso aqui do nosso exemplo, usamos os razonetes. Muito bem. Podemos ir adiante, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Compreenderam esse princípio aí para chegar no balanço? Muito bem. Se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente segue adiante, né? Muito bem, gente. Agora nós vamos ver aí os balancetes, né? A gente tem 2 tipos, né? O balancete de 6 colunas e o balancete de 2 colunas. O princípio e as regras de débito e crédito são as mesmas, né? É só um outro formato para registro, então, das nossas contas, tá? O balancete de 6 colunas, ele, além, claro, né, dos movimentos atuais, a débito e a crédito, né, ele vai ter um registro do movimento do mês e o saldo anterior. Então, ele retrocede, né, até o mês anterior ali, para ter um movimento, uma história de movimentos, né, mais precisa, tá? Mas sempre vai ter o saldo atual, né? Qual é o saldo atual? O que está acontecendo? Ah, tinha antes tanto, saiu tanto e sobrou tanto, né? Ou seja, tinha um débito, foi feito, né, mais alguns débitos aí
no mês ficou um saldo de tanto a débito. Foram feitos os movimentos anteriores lá, né? O mês anterior fechou tanto a crédito, nesse mês foram feitos mais alguns movimentos a crédito, né? Fechou o saldo atual a crédito, tá? A gente não vai ter, né, exercícios, enfim, né, a respeito do balanço, ou do balancete, né, tanto de 6 quanto de 2 colunas, mas a gente precisa entender esse conceito, tá, gente? O conceito, a teoria, sim, vai aparecer aí nas atividades avaliativas de vocês sobre balancete, tá? Balancete de 6 colunas ou de 2 colunas, certo? No balancete, seja de 6 colunas ou de 2 colunas, né, seguem aquelas regras, né? Contas do ativo, despesas e custos, ou seja, né, contas do ativo e de resultado lá, né, despesa, custo, natureza devedora, a gente registra do lado do débito, tá? Contas do passivo, patrimônio líquido e receitas, no balancete, natureza credora, registra do lado do crédito. Então, essas são as regras. No balancete de 2 colunas, né, ele é mais simplificado, porque tem só 2 colunas, e a gente vai registrar também, né, a débito e crédito, na coluna devedora e credora. Tá? Vamos ver um exemplo. Temos aqui um quadro de balancete de 2 colunas. Tá? Ele é mais simplificado que o de 6 colunas, né, porque não tem aquele saldo anterior, enfim. Mas temos todas as contas listadas, né, e aqui a gente tem conta do ativo, tem conta do passivo, tem conta do DRE, né, tem conta do patrimônio líquido. Todos os valores listados de cada uma das contas. Então, contas do ativo, né? Conforme estava na regra do balancete ali, né? Na regra do balancete, conta do ativo, conta caixa, saldo devedor, né? Conta móveis e utensílios é do ativo, saldo devedor. Tá? Então, é aquela regrinha ali que a gente viu para balancete, certo? Essa aqui. Que a gente está vendo ali no balancete de 2 colunas agora, de forma prática. Tá? Vamos pegar um exemplo de uma conta aqui do passivo, ó, duplicata a pagar, tá? Tá ali na regra do balancete, né? Duplicata a pagar, registra saldo credor. Tá? Bem simples, só aplicando aquelas 2 regrinhas que estão lá. Vai fechar, né, um saldo, então, devedor e um saldo credor. Esse é o balancete, então, de 2 colunas, em que se aplicam aquelas regrinhas do balancete que a gente viu ali. Certo, gente? Antes da gente entrar aí no conteúdo da aula 8, que é um conteúdo basicamente da teoria das ferramentas de gestão, né, sobre as análises que são feitas a partir do balanço, a partir do DRE. Quero saber de vocês se essa questão aí dos razonetes, controle das contas individualmente, registro da débito e a crédito, e depois aquela questão ali dos balancetes, ficou tudo tranquilo? Podemos realmente ir aí para o conteúdo da aula 8? A princípio, sim. Depois, não sei. Emanuele, tranquilo, ali mandou um sim. A Gabriele também mandou tudo tranquilo. Daniel levantou a mão. Pode falar, Daniel. Assim, ó, eu só tenho uma dúvida. É na questão da porcentagem. Não sei o que houve com o áudio do Daniel. Ele começou a falar e ficou mudo. Tá mudo o teu áudio, Daniel. Não tá saindo nada para nós aqui. Bom, não sabemos o que houve com o áudio do Daniel lá. Daniel, se voltar teu áudio aí, repete a tua pergunta, né? Ou manda pelo chat, tá, Daniel? Assim que tu escrever a tua pergunta ali, a gente trata ela. Alguma coisa aconteceu. Talvez tenha caído, né, a internet do Daniel lá, porque o áudio falhou. O Daniel saiu da reunião. Talvez vai entrar de novo e vai poder fazer a pergunta dele. Enquanto o Daniel está reconectando lá, mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta antes da gente entrar no conteúdo da aula 8? Com relação ao que a gente viu aí sobre razonete, balancete, enfim.
A Kaline tem uma pergunta, Kaline? Gabriele, Emanuele, Alana, Daniel voltou, conseguiu reconectar, quer refazer? Desculpa, professor, eu não consegui ouvir porque bem na hora faltou luz, meu Wi-Fi caiu aqui, daí caiu o sinal. Ah, tá. Se puder me explicar de novo, eu agradeço. Na verdade, a gente não conseguiu ouvir a tua pergunta. Tu começou a perguntar e caiu. Ah, tá. Assim, ó, é na parte dos descontos de imposto, tá? Eu quero saber se tu faz o desconto na porcentagem total, no caso dos dois descontos, ou individualmente do valor total. Eu não sei de qual Eu acho que é exercício tu pode estar falando, do trabalho, ou se é de conteúdo da aula passada. Conteúdo da aula passada. Conteúdo da aula passada, tá. Isso. Na aula passada, todos os exemplos que a gente deu ali de impostos era sobre o valor total que estava sendo feito, né? Então, estava sendo feita uma venda, uma compra, o imposto é sobre o valor da venda e da compra. Sim, tá, mas isso eu entendi, só que assim, ó, tipo, por exemplo, é 10% de um e 8% do outro de imposto, tá? Eu quero saber se eu desconto os 18 inteiro do valor bruto total ou eu desconto cada um individualmente. 18% é ICMS, é sobre o valor da venda. Sim, Cada e tem imposto mais um incide desconto. sobre o valor da venda, né? Ah, tá. Nós fizemos isso na aula passada, né? Esse exemplo, só que eu né? não... Então, tinha lá, se não me engano, o valor era 12.990. Aí tá lá, faz 18% dos 12.990, depois faz 1,5% sobre os valores 12.900, é sobre o valor total, né? Sim, certo? Sim. Tá. Exatamente como a gente viu na aula passada. Tudo bem, obrigado. Tá? Então, o imposto é sobre o valor total da compra, né? Ou da venda que está sendo feita, né? Certo? Muito bem. Podemos ir então, gente, para a aula 8? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Muito bem. A Vanessa chegou. Muito bem, Vanessa. Legal. Então, gente, façam como o Daniel, né? Tem uma dúvida, tem uma pergunta, né? A hora de fazer as dúvidas e as perguntas é na aula ao vivo. Depois terminou a aula ao vivo, né? Aí não tem mais contato com o professor, né? Aí pode ter uma dificuldade maior aí para conseguir entender as coisas. Então, se surgiu a dúvida, faça a sua pergunta, tá? Obrigado, é a pergunta do Daniel. Então, gente, vamos ao nosso conteúdo da aula 8, tá? Na aula 8, a gente vai, então, verificar que existem algumas ferramentas importantes, né, de gestão aplicadas às nossas demonstrações. DRE e balanço são demonstrativos, né? E aqueles números que lá estão, né? Eles vão precisar falar, né, com os gestores, por assim dizer, né? Falar entre aspas. Ou seja, as informações do DRE e do balanço aplicadas em ferramentas de gestão vão nos indicar, né? Como é que está essa empresa? Ou seja, os números vão falar, né? Olha, está gerando lucro, não está gerando lucro, está tendo rentabilidade, não está tendo rentabilidade, está tendo retorno em cima dos investimentos feitos, né? Pelos sócios ou por terceiros, sim ou não. Então o número fala, né? A partir do momento que a gente usa essas técnicas, essas ferramentas de gestão aplicadas aí a balanço e a DRE, né? São os dois demonstrativos que a gente vai tratar essas ferramentas, tá? Claro, aqui são os conceitos dessas ferramentas de gestão, tá? Análise econômico-financeira, tem lá, né, análise de lucratividade, solvência, análise vertical, análise horizontal, análise econômica, tem análise de lucratividade, análise de rentabilidade, análise de taxa de retorno sobre investimentos. A gente vai ver os conceitos, né, dessas ferramentas. Quem vai fazer, por exemplo, depois, no segundo ciclo do seu curso, a disciplina do curso de administração lá, a administração financeira, por exemplo, vai ver, né, cada uma dessas ferramentas, os cálculos, né, e as formas e as interpretações provenientes dessas análises. Quem vai fazer contabilidade também, né, no segundo ciclo, vai ver isso de uma forma mais abrangente, tá?
Claro que os outros cursos, né, não tem muito esse lado financeiro, né, o marketing, né, logística, né, RH, não vão muito para essa análise financeira, né, vão ficar mais, né, nessa parte da contabilidade do primeiro ciclo, mas os outros 2 cursos, né, principalmente contabilidade e administração, vão aprofundar bastante esses elementos de análise que a gente vai ver de forma teórica aqui agora, tá? Então, essas ferramentas de gestão, elas vão ser utilizadas pelos gestores para tomar decisões, tá? Por isso a gente, né, disse que os números precisam falar, né? Porque é através desses números obtidos, né, através das ferramentas de gestão, que o gestor, o administrador financeiro, o contador, o economista nas organizações vão tomar as decisões, vão montar estratégias e vão corrigir os rumos dessa organização para que ela seja perene ao longo do tempo, para que ela gere lucro, para que ela gere resultados. Então, esse processo da análise econômica financeira, ela vai envolver a análise dos demonstrativos da empresa, para conseguir monitorar a saúde financeira e econômica dessa organização. Os principais demonstrativos utilizados são o balanço e o DRE. Tá? Então, a primeira análise é a análise financeira. Dentro da análise financeira, a gente tem a chamada análise de solvabilidade, né? Não é tão comum esse termo, né? Mas o mais comum é a análise de solvência. Né? A análise de solvência é uma análise de longo prazo, né? Onde se verifica a capacidade que a empresa tem de honrar os compromissos que ela assumiu com terceiros, a solvência para longo prazo, né? Compromissos de longo prazo com terceiros, financiamentos de longo prazo, né? Fornecedores de longo prazo. Então, a solvência é uma análise financeira que identifica essa capacidade. Liquidez é um outro indicador financeiro, só que agora de curto prazo, né? Os índices de liquidez vão determinar a capacidade da empresa de cumprir com os compromissos de terceiros de curto prazo, como, por exemplo, salários a pagar, impostos a pagar, fornecedores de curto prazo, né? São os índices de liquidez da análise financeira. Ainda dentro da análise financeira tem análise vertical e análise horizontal. Dentro da análise econômica, nós temos 3 conjuntos, né, de análise de lucratividade, análise de rentabilidade e análise de taxa de retorno sobre o investimento. Na análise de lucratividade, a empresa vai verificar, né, a capacidade que ela tem, né, de gerar lucros a partir, enfim, de alguns recursos aportados na organização. Tá? A análise econômica, ela verifica, então, a capacidade que essa empresa tem de gerar lucro ou desempenho positivo. Isso é análise econômica. Né? Rentabilidade. A rentabilidade, ela vai determinar, né, o desempenho econômico da empresa. Está tendo retorno naquele exercício social, né, está gerando retorno para os sócios, né, retorno para terceiros dos capitais nela investidos. A taxa de retorno sobre o investimento, então, vai nos dar o percentual, né, sobre o investimento feito. Tá? Então, são 3 análises, cada uma delas com o seu conjunto, né, de fórmulas. E repito, né, quem depois for fazer a administração financeira no curso de administração ou na contabilidade lá, no segundo ciclo, né, vai aprofundar esses conceitos, né, os cálculos e as análises de balanço e de DRE a partir desses indicadores, tá? Tanto de análise econômica quanto de análise financeira. A análise vertical, ela é um dos indicadores, né, elementos da própria análise financeira, né? Ela está dentro da análise financeira. A análise vertical é uma análise de estrutura. Então, olhando para o balanço patrimonial, por exemplo, né, nós temos ali diversas contas, né? E a gente sabe, né, que muitas contas somadas fazem um subtotal ali dentro, né, do balanço patrimonial. Por exemplo, né, a primeira conta do nosso ativo lá dentro do balanço patrimonial, né, o ativo circulante, aquele valor ali, ele é uma conta totalizadora, né? Eu somo todas as contas que fazem parte do circulante no ativo para dar aquele ativo circulante.
Então, conta caixa, mais conta banco, né, mais aplicação de liquidez imediata, mais estoque, soma tudo, dá o ativo circulante. Então, significa que, né, o ativo circulante é a conta totalizadora, é o meu 100%, né, do circulante, e as contas que fazem parte dele são percentuais, partes daquele total. A análise vertical faz isso, então, né? Quantos por cento a conta caixa representa dentro do ativo circulante? Quantos por cento a conta estoque representa do total do ativo circulante? Isso é uma análise vertical. Tá? Tem uma forma de fazer o cálculo, né? Os resultados têm suas representações. Isso para todas as contas, né? De um balanço patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido, isso para todas as contas do DRE, né? Então se faz análise vertical de cada uma das contas e sua representação em relação ao total ao qual faz parte. Essa é a análise vertical. A análise horizontal, diferentemente da análise vertical, é uma análise de evolução, onde a gente avalia a mesma conta ao longo de diferentes períodos. Então a gente não avalia uma conta em relação a outra que ela pertence. Na análise horizontal, não. Na análise horizontal, eu avalio a mesma conta, seja de balanço, seja de DRE, ao longo do período, ou dos períodos, né, para verificar a sua evolução ou não, né. Então, vamos pegar, por exemplo, o DRE, né, a conta ROB, Receita Operacional Bruta, é a primeira conta do DRE. Na análise horizontal, a gente verifica o ano final, por exemplo, 2010, né, teve um valor lá de ROB, né, Receita Operacional Bruta. Aí a gente vê o ano 2011, 12 e 13. Como é que se comportou, né, ao longo do tempo, evolutivamente? Evoluiu tantos por cento, involuiu tantos por cento, a gente consegue analisar um cenário, então, dessas contas ao longo dos períodos. Tá? Isso é a análise horizontal. Então, a gente fazendo o fechamento aí, né, dessas análises que são conceituais, né, aqui na nossa disciplina de contabilidade, e que depois são aprofundadas e desenvolvidas no segundo ciclo. Em resumo, tá? A análise econômico-financeira aí, desses demonstrativos contábeis, né, de contas de resultado, ou seja, do balanço, do DRE, aplicados aos indicadores de análise financeira e de análise econômica, é que vão direcionar, né, ou melhor dizendo, vão alimentar de informações, de dados, né, os números vão falar, né, para os gestores, para os administradores, para que eles possam tomar as devidas decisões de rumos em relação à empresa, né? Precisa fazer algum ajuste aqui, algum ajuste ali, né? Precisa melhorar algum resultado para controlar as contas, né? Gerar resultados positivos, gerar lucratividade, gerar desempenho positivo, dar retorno para os sócios, acionistas, né? Para que a empresa seja perene ao longo dos anos. Muito bem. Pessoal, antes da gente encerrar para o intervalo, gostaria de saber de vocês se ficaram com alguma pergunta desse conteúdo que a gente viu agora na parte da manhã, né? Nessa primeira parte da aula da manhã. O Daniel colocou no chat tudo ok. O Emanuele colocou um tranquilo. A Gabriele também colocou um tudo ok. Muito bem. Igor colocou tudo certo. Tá. Gente, então antes da gente ir para o intervalo, eu só quero reforçar algumas coisas com vocês, tá? Sempre no início de cada aula a gente fala lá do processo avaliativo, né? Atividades avaliativas, lá no Moodle para fazer, trabalho disciplinar, prova, substituição. No entanto, eu tenho visto, né, no relatório de vocês, né, que alguns não têm feito as atividades avaliativas que estão lá no Moodle, tá? Como eu falei antes, né, a grande maioria sim, né, aí 95% mais ou menos aí, está fazendo em dia as suas atividades avaliativas lá no Moodle. Mas alguns, né, uns 4, 5, não têm feito.
estão perdendo nota. Abram lá sua disciplina no Moodle, entra lá contabilidade, entra lá na semana, né, da atividade avaliativa correspondente, faça a atividade avaliativa, vale 1 ponto cada uma, está encerrando o prazo. E o trabalho disciplinar tem um prazo para entregar até o dia 11, né, até domingo, dá para entregar ainda o trabalho disciplinar, ele vale 6 pontos, né, na N1, tá, gente? Não percam esses prazos, fiquem atentos. Muito bem. Então, gente, a ideia agora é fazer o nosso intervalo. 15 minutinhos de intervalo, para vocês fazerem um lanche, né? Dá para tomar um cafezinho rápido. Na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada. Como sempre, a chamada é ao vivo, né? Então, eu vou abrir a chamada, vou chamando o nome de um por um, e vocês vão respondendo para receber a presença. Quem não responde, quem não está presente, né? Obviamente, a ausência, né? Depois da chamada, como sempre, em todas as aulas anteriores, a gente tem exercícios no Classroom para fazer. Os exercícios são exercícios, tá? Fazem parte da aula. É o segundo momento da aula. A gente tem o primeiro momento com os conceitos, a teoria, enfim, daquele conteúdo. No segundo momento é para vocês praticarem com esses exercícios o conteúdo que a gente viu. Então, nesses exercícios da aula de hoje, vai ter algumas coisas dessa teoria, vai ter algumas coisas que vocês vão ter que pesquisar na apostila, algumas coisas que vocês vão ter que relembrar das aulas anteriores, né, para fazer esses exercícios. Né, principalmente esses elementos de débito e crédito, né, que vocês já fizeram antes, né, nos exercícios anteriores, e vão ver de novo nos exercícios de hoje. Realmente para praticar. Então, gente, o segundo momento da aula não é para desconectar, né, não é para abandonar, é mais importante ainda, né, porque ao fazer os exercícios, vocês podem ter dúvidas e perguntas, e a gente está aqui conectado ao vivo, né, para ouvir as dúvidas e perguntas de vocês e ajudar aí na solução, tá? Se abandona, não faz os exercícios, não vai ter nem dúvida. Aí depois, na hora de fazer a prova, na hora de fazer o trabalho, na hora de fazer a atividade avaliativa, quando não tem aula ao vivo para tirar dúvida com o professor, vai surgir a dúvida. Ele não vai saber como fazer, enfim. Então, reforço de novo, assim como falei em todas as aulas anteriores. Os exercícios são a parte mais importante da aula. Participem, né? Depois de ter assistido a aula ao vivo, tem que fazer os exercícios, né, para conseguir realizar essa aprendizagem de uma forma mais efetiva, para ter sucesso depois, na hora de fazer as atividades avaliativas, na hora de fazer a prova, na hora de fazer trabalho, na hora de fazer substituição, se for o caso, né? Certo, gente? Então, 15 minutinhos de intervalo. No meu aqui são 10h10. Voltamos às 10h25, então, do intervalo. 10h25 eu abro a câmera e o microfone de novo. A gente faz, então, a nossa chamada e depois exercícios. Tá? Então, gente, um lanchinho rápido. Até daqui a pouco.